gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui com um assunto muito legal, bem interessante para as mães que têm dúvidas de como é viajar com bebês pro exterior. Várias seguidoras vieram me perguntar como foi a viagem com a Manu de avião, porque é uma viagem longa, então isso as mães ficam com receio, né? Também questão da Disney, se vale a pena levar pra Disney com a idade da Manu, que ela tem 1 aninho e 2 meses, se eles aproveitam, se eles não aproveitam, como é a questão da alimentação, enfim, várias coisas que eu vou contar aqui pra vocês, vou contar como é que foi a minha experiência e também vou dar algumas dicas. Bom, gurias, pra quem não acompanhou os últimos vídeos, eu, o Gerson e a Manu fomos pra Miami pra comemorar o aniversário dela e a viagem de Miami, do Brasil até Miami, são 9 horas. Nós pegamos 2 voos, então teve uma conexão, né? O primeiro voo foi de 4 horas e o segundo foi de 5 horas. E a conexão, a gente teve que esperar 1 hora só no aeroporto, então isso já foi muito bom pra gente, porque tem pessoas que tem que esperar 5, 6, 7 horas e aí a viagem se torna mais cansativa. Eu adorei fazer conexão, porque quando tu tá sozinha é uma coisa, eu por exemplo, se eu não estivesse com a Manu, eu iria gostar de fazer uma viagem direto, 9 horinhas direto. Porque daí não tem aquela coisa de pegar, sair do avião, né, voltar para outro avião, enfim. Mas com a Manu, quando a gente tem bebê, é melhor pra eles, porque daí a gente pode caminhar com eles no aeroporto, né? Eles gastam um pouco de energia, comem alguma coisa e voltam lá pro outro avião pra mais uma viagem. Então eu gostei bastante de fazer conexão, isso é uma coisa que eu nem esperava assim que fosse uma dica, mas já fica de dica mesmo, porque pra eles é importante, eles gastam energia nesse tempo que a gente fica ali no aeroporto. Claro que 1 horinha é suficiente, se eu tivesse que esperar 4, 5 horas, daí ia ser um saco mesmo. Vou confessar pra vocês que eu fiquei com receio de como ia ser o comportamento da Manu no avião, porque, como vocês sabem, eu sempre falo, ela é uma criança muito ativa, muito chorona, então eu fiquei com medo, assim, de como seria. Mas foi mais tranquilo do que eu imaginei. Primeiro, a questão do horário, essa é uma dica boa também. Se tu tiver a opção de viajar à noite, isso é a melhor coisa. Por quê? A gente, na viagem do Brasil para Miami, nós pegamos a manhã inteira e um pouquinho da tarde. E aí esse horário já é mais complicado, porque é um horário que ela não está acostumada a dormir, né? Então ela fica mais ativa. Mas, como a gente acordou 3 horas da manhã, ela tava com muito sono, então boa parte da viagem ela dormiu, ela conseguiu aproveitar para dormir. Na volta foi muito bom, porque pegamos à noite, então esse horário ela já está dormindo, tipo 11 horas da noite, meia-noite, ela tá capotada. E aí essa viagem ela veio praticamente a viagem toda dormindo. Isso é muito bom e é uma dica boa também, se tu tiver a opção de escolher passagens à noite, quando tiver com o bebê, é muito melhor. Nas horas que a Manu não estava dormindo, eu tinha que entreter ela com brincadeiras que eu tinha que ser criativa na hora, né? Sei lá, cantava pra ela, colocava no peito ou dava uma comidinha, né? E aí assim a gente vai indo. Passa pro Gerson, o Gerson passa pra mim um pouco e a gente vai fazendo assim. Até no avião tem televisão ali pra tu colocar desenho pra ver se eles se entretem um pouco. Mas a Manu não tava entretida com isso, até porque ela gosta mais de escutar, né, músicas assim, e isso chama mais atenção dela do que ela ficar vendo sem som, porque pra tu escutar tu tem que colocar fone de ouvido, e ela não entende o que é isso, né, ela tirava o fone, e aí não tinha o que fazer mesmo. A Manu não tem iPad, não tem essa coisa de ficar no celular também, e a gente até conversou sobre isso nos stories, eu e o Gerson, e a gente tem o mesmo pensamento em relação a isso, assim, a gente não quer que ela cresça nisso, sabe, vendo videozinho no celular toda hora, com o iPad grudada toda hora, então o máximo que a gente puder segurar nisso, a gente vai segurar. Até porque eu quero que ela brinque com coisas mais reais, né, e aí é mais cansativo, mas eu acredito que pra infância dela isso vai ser muito melhor.
Uma dica que é bem legal e que eu aprendi na viagem é a questão de fazer o check-in cedinho. Por quê? Porque daí tu pode pedir aqueles assentos mais espaçosos da frente do avião, sabe? Que aquilo ali é muito melhor, muito mais confortável, tanto pra ti quanto pra criança. Tu pode até colocar uma toalha ali, estender uma toalha, ela ficar brincando no chão do avião mesmo, em alguns momentos. E aí eu acho que isso, né, é uma questão de entreter eles também. A gente não conseguiu porque a gente não conseguiu chegar cedinho para fazer o check-in, nem na ida nem na volta, então ficamos apertados ali no meio do avião. Mas se tu chegar cedo, tem mais chance de conseguir aí esses assentos mais confortáveis. Outra coisa é a questão dos carrinhos. Tem modelos de carrinhos que tu pode despachar na hora de entrar no avião, não precisa ser despachado junto com a mala, porque tem a questão da conexão. Se tu fica muito tempo numa conexão esperando ali, não precisa ficar com a criança no teu colo, tu pode ter o carrinho. Eles faziam assim com a gente entrou no avião, deixou o carrinho, saiu do avião, eles te entregam o carrinho pra tu ficar, né, esse tempo de conexão com o carrinho. Aí tu tem a opção de querer ou não, tu pode só também pegar lá no teu destino final. A gente não quis pegar a conexão porque era uma conexão rápida de 1 horinha e aí a gente, tipo, não se importava de ficar com ela no colo ou também ela andando, sabe? E aí é legal também essa dica que a gente não sabia. Outra coisa é avisar a companhia aérea com 24 horas de antecedência que tu vai viajar com criança, porque daí eles fazem uma alimentação diferenciada pro teu filho. E a gente aprendeu isso na viagem da volta, porque nós pedimos algumas frutinhas para dar pra Manu e eles não tinham. Ela falou isso daí. Ela disse: se vocês tivessem avisado 24 horas antes, nós teríamos frutas para oferecer, mas como vocês não avisaram, nós não temos. E aí a Manu ficou sem frutas na volta. E até a questão também da comida, sabe? Eu acho que eles fazem até uma comida diferenciada para os bebês, porque a comida que a gente come tem um tempero mais forte, tem um molho mais forte, é uma comida bem industrializada. Então assim, eu pelo menos não gosto de dar pra Manu essas comidas. Eu iria preferir que ela comesse uma comidinha mais saudável, que seja, sei lá, verdura, arrozinho, sabe, massinha, enfim, essas coisas. E aí no final ela teve que comer a comida que a gente comeu. Já pegando esse gancho alimentação, uma coisa que a gente sofreu muito nos Estados Unidos foi com a alimentação da Manuela. Por quê? Porque a gente chega nos hotéis, pelo menos nos 2 hotéis que a gente ficou lá, e o cardápio Kids é hambúrguer, batata frita, hot dog, essas coisas, tipo assim, super saudáveis, que a gente não dá pra Manuela isso. Não que eu seja uma mãe super rigorosa com a alimentação dela, não é isso, mas eu quero conseguir segurar ao máximo essas porcarias, sabe? Ela ainda vai ter muito tempo pra comer hambúrguer e batata frita, eu não preciso dar pra ela com 1 aninho. Essa é minha opinião, tá? Por que eu vou dar um chocolate pra Manuela se ela nunca me pediu, se ela não conhece, se ela nunca experimentou? Então, o máximo que eu puder segurar, eu vou segurar. E aí, lá nos Estados Unidos, eu achei mais complicado disso, sabe? Porque a cada esquina que tu vai, tu vê um fast food. Tu vê McDonald's, Burger King, Subway e essas coisas. E aí, quando tu vai procurar comida mesmo, é muito mais difícil. Tipo, arroz, feijão, massa, verduras, frutas, isso realmente a gente teve muita dificuldade. Até porque a gente não conhecia muito, né, não tinha conhecimento dos lugares de onde tinham os alimentos mais saudáveis. Então, se tu tem esse mesmo pensamento que eu, pro teu filho, pesquisa antes pra tu saber onde comprar. Até teve um dia que a gente foi dar janta pra Manuela no hotel, e aí a gente olhou o cardápio Kids, tinha uma massinha com molho vermelho e frango. E aí, bom, vamos pedir essa massa, porque o resto era tudo lanche. Aí chegou a massa, eu dei 2 colheres pra Manu, e a Manu começou a botar a língua pra fora. E aí eu disse: meu Deus, tem alguma coisa errada nessa massa. Fui experimentar. O molho era picante, gurias. Ele era muito forte, tadinha, tava ardendo a boca dela. E aí eu fiquei apavorada, porque estava no cardápio Kids, entendeu? E eles têm essa cultura, eles têm esse jeito de comer, né, com coisas mais apimentadas, mais gordurosas e tal. E a gente não tá acostumado. Quer dizer, eu tô, né, mas a Manu não. Então
nessa questão da alimentação, assim, é bem difícil lá. Uma dúvida, assim, de muitas mães é a questão da Disney. Duda, a Manu aproveitou a Disney, vale a pena? O que eu posso dizer pra vocês? Eu posso dizer que a gente escolheu o parque errado, né? Como a gente só tinha uma tarde pra aproveitar, eu não conhecia, eu não tinha ideia de nada, gurias. Eu não sabia nada porque eu nunca tinha ido pra Disney, eu nunca tinha pesquisado sobre isso. E a gente resolveu ir super em cima da hora. Então, assim, quando eu fui comprar o ingresso, eu fui escolher o parque, sabe? E aí eu não sabia qual era o melhor pra Manu. Eu sabia que o Parque Universal, que é o maiorzão, que tem vários brinquedos, é muito legal, mas é mais legal pros adultos do que pra crianças. E aí eu falei, não, eu não quero ir nesse porque eu quero um parque que tenha mais a ver com a Manuela, que tenha brinquedos pra ela, que tenha, enfim, entretenimento mais pra ela do que pra gente. E aí descartei o Universal e fui procurar os outros. Só que o parque que a gente escolheu é um parque que não tem brinquedo, tá? É um parque mais com apresentações. Então a gente foi na apresentação da Frozen, da Pequena Sereia, da não sei o que, blá blá blá. E é muito legal, né? Mas a Manu, ela até dava umas olhadas assim, ela tem alguns momentos, gostou, mas em outros momentos ela não tava nem aí, entendeu? Ela não tava entendendo nada da apresentação. Primeiro que a apresentação é em inglês, nem eu tava entendendo. E segundo que ela não tem essa coisa ainda de saber o que é princesa, o que é o Mickey, o que é a Minnie. Então, pra ela, como eu posso dizer, ela aproveitou mais ali o espaço, porque ela tava, muitas vezes a gente deixava ela caminhando, né, correndo pelo parque, daí teve uma hora que ela viu um esquilo, ela adorou, aí ela viu os passarinhos, ela adorou, ela gostou disso, sabe? Mas das apresentações em si, ela não aproveitou. Quem mais aproveitou fui eu e o Gerson, que realmente é mágico tá lá dentro, assim. Mesmo eu tendo escolhido o parque errado, eu amei e valeu super a pena ter ido. Só que se eu tivesse conhecimento, eu escolheria o Magic Kingdom, que é um outro parque que daí tem brinquedos para as crianças, tem as princesas, tem o Mickey, a Minnie pra tu tirar foto, enfim. E aí, vivendo e aprendendo, né, gente? Agora vocês vão ver esse meu vídeo e não vão fazer o mesmo erro que eu. Porque assim, de repente, se tua filha ou teu filho tiverem 3, 4 aninhos, eles vão aproveitar mais esse de apresentações, porque eles vão entender mais. A Manu não, entendeu? Ela até ficou com medo de algumas apresentações, porque tinha barulho, e aí luzes, apagavam as luzes, acendiam, e eram umas coisas assim, sabe? E aí teve uma hora que ela até começou a chorar, porque realmente ela é muito pequenininha. O conselho que eu dou é, vá no Magic Kingdom, porque lá vão ter brinquedos que os bebês possam ir, entendeu? Eu acho que lá vão ter mais atrações do que o Hollywood Studios. Eu não falei o nome, né, do parque que a gente escolheu, mas foi esse, Hollywood Studios, que daí é só apresentação mesmo. O ingresso da Disney é caro pra caramba, a gente pagou R$300, eu e mais R$300 o Gerson, então assim, eu achei super caro. Mas é uma experiência única e que realmente vale a pena. E a última coisa é a questão de fazer compras com eles, né, com os bebês, que é uma programação chata pra eles, né. A gente pegou 2 dias pra fazer muitas compras, assim, então a gente foi num dia no Sawgrass e no outro dia no Dolphin Mall. E, tadinha, eu fiquei com muita dó da Manu, porque ela fica dentro de um shopping, no carrinho, sem muita coisa pra se entreter, né? E aí isso é bem complicado, assim, né? Se torna mais cansativo, se torna mais demorado tu fazer compra. Se tu vai fazer compras em 1 hora, com o bebê tu vai demorar 2 e meia, entendeu? Então a gente tem que ver isso também. Como a gente não tinha com quem deixar a Manu, a gente teve que levar ela e paciência, né? Entreter ali com o que dava. Mas essa é uma questão também que tem que prestar atenção. E outra coisa também é o sequestro de crianças nos Estados Unidos. É um assunto muito falado lá. A gente conversou com os nossos amigos que moram lá e eles disseram assim que tem sequestro toda hora de criança. E aí a dica que eu dou é, não tira o olho do teu filho, porque realmente é bizarro, assim. Minha amiga disse que eles chegam a receber alerta no celular avisando que uma criança sumiu. E é toda hora isso. Tipo, a gente tinha ido lá, ela disse, nossa,
faz, sei lá, umas 2 semanas que desapareceu uma criança. Então tem que tomar cuidado sempre, assim, principalmente na hora de fazer compra nesses shoppings muito grandes, assim, né? Tem que estar com o carrinho do teu lado, olhando, porque é muito perigoso. E é isso, gurias. Acho que eu consegui tirar pelo menos a maior parte das dúvidas que vocês vinham me pedindo. Se vocês tiverem mais dúvidas, me deixem aqui nos comentários, que daí eu respondo, ou então eu faço um vídeo parte 2, se tiver muitas dúvidas, mas acho que não. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações. E me deixem um like pra me ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!